E foi um desafio essa semana para mim, né? Lá em Irajá, agora aqui, mas eu creio que em nome de Jesus, eu vou estar aqui transmitindo o recado que o Espírito Santo falou comigo. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Lucas 8, a partir do verso 43. Uma palavra que todos nós conhecemos, uma palavra tremenda, algo do sobrenatural do Senhor, e eu queria compartilhar com você nessa noite. Amém? Todos abriram? Amém? A palavra do Senhor diz assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, fala assim, filha. Não, mas fala com vontade, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa te tocar nessa noite. Que o Senhor possa revelar aquilo que está no coração dele para as nossas vidas. Senhor, toma o principal lugar, o teu lugar de honra, o teu lugar de primazia, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, o Senhor falou comigo através dessa palavra, que nesse momento que Jesus andava ao meio do caminho, ao meio das multidões, ali ele já estava no caminho a realizar um outro milagre, porque logo à frente nós vemos que foi realizado o milagre da filha de Jairo. Mas ali, quando o Senhor falou comigo através dessa palavra, e eu comecei a pesquisar, e ali alguns estudiosos entendem que o fluxo daquela mulher era algo de, como diz a palavra aqui, de 12 anos. Ali aquela mulher, ela tinha uma enfermidade que ela sangrava diariamente. E eu creio assim como eu estava pesquisando, e alguns estudiosos falam, outros falam que era algo excessivo, era algo que ela vivia aquilo há muitos anos. Eu creio que de tempo em tempo essa hemorragia poderia estancar, porque como aquela mulher estaria de pé, teria condições de caminhar, condições de estar caminhando em busca da cura. Mas ali o Senhor começou a falar comigo, que seja qual fosse aquela hemorragia, aquela mulher era muito debilitada. Aquela mulher vivia um tempo difícil, um momento difícil na vida dela. E naquele tempo, era como se ela se tornasse uma mulher impura. Ela não poderia estar
próximo de ninguém, ela não poderia estar junto de pessoa alguma. Aonde ela passasse, aonde ela estivesse ao lado de alguém, ela era considerada uma mulher impura. Aonde ela sentasse, aquele lugar era impuro. Aonde ela se deitasse, aquele lugar era impuro. Então eu imagino e eu faço que você venha a refletir nesse momento, como aquela mulher era rejeitada, como aquela mulher não vivia numa sociedade, como aquela mulher, com certeza, talvez ela não tivesse nem amigos, porque como aquela mulher teria condições de estar perto de alguém se ela era considerada impura? Se você ler lá em Levítico fala disso, Levítico 15, o livro de Levítico. E dessa forma aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas, privações da sociedade. Aquela mulher não tinha condições de viver numa sociedade, de viver ao lado das pessoas. Como que você consegue imaginar, e eu conseguimos imaginar, uma mulher que era totalmente afastada de tudo. Aquela mulher era sozinha, aquela mulher, ela era totalmente oprimida, porque quando uma pessoa, ela não pode estar perto de ninguém, ela não pode ter condições de estar ao lado de alguém, aquela mulher sofre, não é verdade? Nós sofremos, nós precisamos de estar perto das pessoas. Imagina como ela era totalmente afastada de tudo. E ali o Senhor começou a falar comigo. Você imagina a rejeição que aquela mulher passava perante as pessoas, tamanho o sofrimento. E a palavra do Senhor fala, no versículo 44, diz assim: veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se estancou a hemorragia. Aquela mulher, imagino, eu começo, quando eu leio a palavra do Senhor, eu vivo aquele momento, porque quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente tem que entender o que a gente está lendo, a gente tem que pedir revelação ao Espírito Santo. E Deus ali foi me revelando como que aquela mulher vivia, mas aquela mulher não via a multidão que estava à frente dela, ela não via as dificuldades que estavam à frente dela. Imagina aquela mulher seguindo uma multidão, da forma que ela estava, debilitada. A palavra do Senhor diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha, com tantos médicos na ciência, a ciência não tinha mais cura para a vida dela. Mas ela sabia, ela naquele momento, ela cria que se ela tão somente tocasse, ela poderia ser curada. E ela não viu desafios, ela não viu aquela multidão que estava à frente, que estava impedindo dela passar. E quantas das vezes, amados, nós precisamos de algo na nossa vida, nós precisamos de uma cura, nós precisamos de uma libertação, nós precisamos de um toque do Senhor. E nós nos atrapalhamos, nos deixamos ser impedidos de nos achegarmos diante do Senhor por causa da multidão, por causa das situações que são colocadas na nossa frente, que geram obstáculos para a gente alcançar a promessa, alcançar o destino, alcançar a cura. Quantas das vezes a gente mesmo, nós mesmos, nos impedimos de nos achegarmos diante do Senhor? E a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 45, quando Jesus sentiu que ela tinha tocado,
E quando aquela mulher tocou, ela tocou na orla das vestes do Senhor, ou seja, ela tocou na bainha do Senhor, na bainha das vestes do Senhor. Orla quer dizer isso, a bainha das vestes do Senhor. E quantas das vezes nós queremos tocar, e muitas das vezes nós desperdiçamos a orla do Senhor. Basta você tocar aos pés do Senhor. E nós falamos disso hoje no louvor, que nós temos que estar no altar do Senhor. E quantas das vezes desperdiçamos isso. Mas aquela mulher, ela foi enfrentar a multidão. Ela não se deixou levar pelos obstáculos. Ela não se deixou levar pelos impedimentos. Você imagina, você consegue imaginar aquela mulher no meio daquela multidão, quantas pessoas empurravam ela para lá e para cá, mas ela não impedia dela continuar o objetivo ao qual ela queria ser curada. E ela sabia que se ela tocasse, tão somente tocasse, ela ia ser curada. Porque ela já tinha uma sentença dos médicos. Os médicos já tinham dado uma sentença de morte para ela. Porque imagino aquela mulher sangrando tantos anos. Aquela mulher era debilitada, aquela mulher com certeza tinha uma anemia profunda. Nós mulheres sabemos o que é viver um período assim. Eu sei que tem homens aqui, mas os homens sabem, não é verdade? Mas aquela mulher, ela não retrocedeu. E eu queria falar para você nessa noite: não retroceda, seja fiel, continue sendo fiel. Joabe já deu um testemunho aqui na última semana, mas eu falei para o pastor, isso é fidelidade. Quando nós somos fiéis ao Senhor em primeiro lugar, eu falei isso para as mulheres que oram. Quando nós temos no nosso coração a convicção de querer agradar o coração do Pai, em primeiro lugar, a nossa primícia é para Ele. Quando nós queremos agradar o coração do Pai, amados, não tem jeito, as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida, as coisas vão acontecer, os obstáculos vão ser caídos por terra, as dificuldades não vão ser nada para você diante do Deus ao qual você serve. E aquela mulher, no versículo 45 diz assim: mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem e dizes: quem me tocou? Amados, o Senhor sabe quando nós tocamos o coração do Pai. O Senhor te conhece, me conhece. Quando nós queremos, nós tocamos o coração do Pai. Então somente creia. Eu falei para as meninas, nós temos que declarar a palavra, mas nós temos que crer no que nós declaramos. Porque quando nós falamos e não cremos, com certeza não vai acontecer. Mas aquela mulher cria que se ela tão somente tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. E a palavra do Senhor diz para mim e para você nessa noite, que quando nós temos fé, nós agradamos o coração de Deus. A fé, ela agrada o coração de Deus. Ainda que a tua fé para mim e para você seja tão pequena, como diz a palavra, como um grão de mostarda, um grão mínimo. Mas a fé, ela move circunstâncias, ela move situações, ela move o sobrenatural do Senhor. Ela move céus e terra. Quantas situações na minha e na tua vida que aos nossos olhos é impossível,
Mas quando nós cremos que Deus é conosco, amados, Ele move céus e terra ao meu e ao teu favor. Ele move céus e terra. Não há impossíveis para o Senhor. Não há impossíveis. Não há impossibilidades para o Deus ao qual nós servimos, ao Deus ao qual nós levantamos as nossas mãos e cremos. Assim como você tem desafios, eu também tenho. Assim como você está nessa campanha, algo que você está tentando hoje, eu creio, a tocar nas vestes do Senhor. Hoje é o dia de você tocar na orla do Senhor. Eu creio, amadas, eu creio, amados do Senhor, que nós vamos receber a nossa vitória. Eu creio, mas ainda que hoje você não saia com a tua vitória, amanhã você não receba a tua vitória, daqui a um mês você não receba a tua vitória, daqui a um ano você não receba a tua vitória, Ele continua sendo Deus. Ele continua operando. Ele continua sendo Deus. Ainda que Ele não faça, Ele continua sendo Deus. Independente daquilo que Ele possa fazer na minha e na tua vida, Ele é Deus. Isso basta para nós. Amém? Isso basta para nós. Jesus caminhava acompanhado de uma multidão. A quantidade de pessoas que o seguiam, a curas de enfermidades, de situações. Mas essas pessoas criam. Eu imagino que Jesus, quando andava junto com aquela multidão, aonde Jesus passava, paralíticos começavam a andar, cegos começavam a enxergar, pessoas que não ouviam começavam a ouvir. E amados, a gente não está contando uma história de não sei quantos mil anos atrás, não. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos crer mais na palavra. Nós precisamos crer que isso aqui é uma verdade. A palavra do Senhor fala, lá em Salmos 119, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra do Senhor é luz. Ao meio a tantas trevas, a luz vem e dissipa toda a treva. Nós precisamos crer, nós precisamos crer. Essa mulher viu uma oportunidade única na sua vida. Ela creu que se tocasse nas vestes do Senhor, sua hemorragia seria totalmente estancada. Ela não viu a dificuldade que estava à sua frente. Ela não viu os obstáculos. Ela não viu a multidão. Quantas das vezes, amados, nós nos permitimos ser parados até por pessoas, por familiares. Está aqui um exemplo. Joabe não parou. Joabe conseguiu a seguir Jesus. Ele continuou a seguir Jesus. Ele continuou. Nós oramos. E eu creio que isso é na tua vida. Aquilo que você tem buscado do Senhor, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, as lágrimas que você tem depositado diante do Senhor, o Senhor tem ouvido o teu clamor, o Senhor tem ouvido as tuas lágrimas. Mesmo assim, se prostrou diante dele e de toda a multidão, com todo o seu sofrimento. Como eu havia falado, naquela época, aquela mulher era rejeitada. Imagine se na multidão soubessem que aquela mulher sofria daquele mal. O quanto ela poderia ser, não sei o que poderia acontecer com aquela mulher no meio daquela multidão, daquela sociedade. Mas independente daquilo que ela vivia,
daquilo que ela sentia, daquilo que as pessoas a rejeitavam, ela se prostrou diante do Senhor. E lá no versículo 47, diz assim: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo. Olha como aquela mulher se expôs. Ela não estava preocupada com o que iria acontecer depois. Ela não estava preocupada com a rejeição que ela poderia sofrer, continuar sofrendo. Mas ela estava preocupada em receber a cura do Senhor. Ela não estava preocupada com aquilo que estava ao lado dela, mas ela queria tocar na orla do Senhor e ser curada. A vontade dela era tanta que ela não se importava com nada. E ali, quando ela se prostrou, ela declarou à vista de todo o povo a causa por que ela havia tocado e como imediatamente ela foi curada. Aleluia, aleluia. Quantas das vezes eu e você, por causa de A, de B, por causa de uma pessoa, por causa de alguém, nós não nos deixamos permitir em tocar no Senhor e perdemos a nossa bênção, e perdemos aquilo que tanta gente busca no Senhor. Quantas vezes declaramos palavras com as nossas bocas e verdadeiramente desperdiçamos tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Jesus, quando foi tocado por aquela mulher, e aquela mulher foi imediatamente curada, lá no versículo 48 diz assim: então lhe disse, filha. Antes, aquela mulher era mais uma na multidão. Antes, aquela mulher era mais uma que ia diante do Senhor para receber a cura. Mas quando aqui ela tocou nas vestes do Senhor, ela foi curada. Olha que lindo. Então lhe disse Jesus, filha. Ela já não era mais uma qualquer no meio daquela multidão. Ela já era chamada de filha. E ali a palavra do Senhor diz: filha, a tua fé te salvou. Ali ela foi imediatamente curada da sua enfermidade no físico. Foi. Ali aquela mulher, ela foi imediatamente curada daquele mal que a trazia opressão, que a trazia desencontros, desacertos, que trazia tristeza no seu coração. Mas aquela mulher recebeu algo de mais tremendo. Aquela mulher recebeu a salvação. Porque quando ela tocou na orla do Senhor, quando ela tocou nas vestes do Senhor, ela foi imediatamente curada. Mas ali eu creio que aquela mulher, ela recebeu uma nova dignidade. Ela recebeu algo que ela não vivia há muitos anos. Ela foi totalmente liberta daquela tristeza, daquela opressão, daquilo que causava dor no físico e na alma dela. Quantos de nós, amados, sofremos enfermidades no nosso corpo físico, porque a nossa alma está adoecida? Quantos de nós adoecemos o nosso corpo físico, porque temos a nossa alma adoecida? Temos algo retido dentro de nós, algo retido no nosso coração.
E isso já é comprovado cientificamente, que quando você tem algo dentro de você, isso vai com certeza afetar o teu corpo físico. Quantas das vezes temos algo no nosso coração e começamos a sentir dores que não sabemos de onde vem, mal-estar que não sabemos de onde vem, angústia que não sabemos de onde vem. Mas eu creio que nessa noite o Senhor não quer só tocar no nosso físico, Ele quer tocar na nossa alma, Ele quer tocar dentro de mim e de você, Ele quer tocar no nosso coração, Ele quer sarar, Ele quer curar, para que o teu corpo físico venha responder de acordo com aquilo que você tem dentro de você. Porque a palavra diz que quando temos a enfermidade na alma, os nossos ossos adoecem. Nós temos enfermidade nos nossos ossos. É algo muito sério, amado. Deus ali, Ele não curou simplesmente aquela mulher de uma doença, de algo que ela vivia, de uma hemorragia. Não. O Senhor curou aquela mulher de algo que estava dentro dela. Eu creio que quando ela tocou na orla do Senhor, ela foi curada instantaneamente da sua alma. E ela ali recebeu a cura, ela ali recebeu a restauração, ela ali recebeu a salvação, algo de mais precioso que aquela mulher precisava. Talvez você chegou nessa noite aqui querendo receber uma palavra que Deus vai abrir portas, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer o sobrenatural. Sim, vai fazer, mas depende de mim e de você, para que a gente queira verdadeiramente tocar nas vestes do Senhor. Quando nós ansiamos por isso, quando nós queremos tocar no Senhor, a cura vem, a restauração vem, a vitória vem, as portas se abrem sim, as cadeias são quebradas, as cadeias são abertas. Quando você começa a adorar, porque quando aquela mulher se prostrou, o se prostrar, amados, o se prostrar diante do Senhor quer dizer para mim e para você, aponta para quebrantamento, aponta para rendição, é se render diante do Senhor. E hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, muitas das vezes, têm vergonha quando a gente fala, quando a gente faz um apelo. Eu me lembro que quando eu me converti, todo o apelo que o apóstolo fazia, ou qualquer outro pastor que ministrava a palavra, eu estava lá na frente. Hoje em dia a gente vê a dificuldade de uma pessoa se render aos pés do Senhor. Eu não sei como você chegou na casa do Senhor, eu não sei como que você veio para a casa do Senhor, mas eu posso dizer que muitas das vezes eu me prostrei diante de um Deus que não fala, um Deus que não ouve, um Deus que não nos toca. Quantas das vezes eu me prostrei a um Deus que não ouvia as minhas orações? E hoje a gente serve a um Deus, a gente vive uma vida com Deus, que Ele ouve a tua voz, que Ele sabe do teu nome, Ele te conhece na tua intimidade, Ele conhece o teu deitar e o teu levantar, Ele conhece você no profundo e no oculto que ninguém conhece, Ele conhece teus pensamentos. A palavra do Senhor diz que ainda que não venha a minha boca palavra alguma, o Senhor já sabe.
O Senhor conhece o teu pensamento nessa hora. O Senhor sabe da tua necessidade. Mas nós vivemos num mundo tão atribulado, tantas coisas a fazer, tantos desafios, tantas cobranças, que nós nos esquecemos das nossas prioridades. E a nossa prioridade é o Senhor. A nossa prioridade, a minha prioridade é o Senhor. Quando nós priorizamos a nos prostrar diante do Senhor, como aquela mulher fez, aquela mulher creu, e ela se prostrou diante dele, as outras coisas foram acrescentadas na vida dela. Anos de lágrimas, anos de dores, mas aquela mulher creu que se ela tão somente tocasse, ela seria curada. Eu não sei qual a sentença que você tem, eu não sei se você foi sentenciado de alguma coisa, eu não sei se você tem alguma palavra, mas eu quero declarar sobre a tua vida. A palavra do Senhor quebra toda sentença. A palavra do Senhor quebra todo sofisma. A palavra do Senhor quebra tudo aquilo que possa se levantar contra mim e contra a tua vida. Então somente creia, então somente creia, então somente se prostra diante do Senhor. Ele quer falar contigo nessa noite. Ele quer falar contigo, Ele quer te tocar. Ele quer te tocar. Não há dificuldades para o Senhor. Não há nada que possa impedir o operar do Senhor na minha e na tua vida. Aleluia. Eu queria chamar o Ministério de Música aqui, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu queria te pedir para ficar de pé. Eu queria só contar algo que eu vivi esse final de semana que passou, algo muito rápido. E milagre é para quem crê. Amém? Amém. E eu vivi um milagre. Ainda que de repente para você possa ser, não sei. Final de semana eu estava na igreja de Irajá, um evento que estava tendo lá das mulheres. E assim eu fui agraciada, chamada para colaborar com o momento que ia ter. E ali a gente teve todo o preparo, né, para poder... Quem viu as fotos aí na internet viu que eu fui convidada até para fazer um momento do desfile das mulheres. E ali eu estava muito nervosa. Todas nós estávamos muito nervosas. Mas a gente tinha todo um preparo a ser feito. E ali a gente estava organizando, estava mexendo lá no cabelo, na maquiagem. E ali, para quem conhece, as mulheres conhecem o que é aquele aparelho que faz cachos no cabelo. E eu ali me sentei para fazer o penteado. E eu não vi que o aparelho estava ligado. E eu peguei, ao invés de eu segurar no cabo do aparelho, eu segurei aonde faz o cabelo. Aquele aparelho ficou grudado na minha mão, não soltava da minha mão. E ali a menina tirou correndo, e na hora minha mão começou a, sei lá, criar, parece que uma bolha, alguma coisa. E as meninas ficaram todas apavoradas. Pastora, tem que colocar algo na sua mão. Aí foram pegar gelo. E eu ali fui para debaixo da bica de água gelada do bebedouro da igreja, comecei a colocar minha mão e fiquei ali. E aquilo começou a passar na minha cabeça: Senhor, eu tenho uma responsabilidade.
eu estou na tua casa, eu vim semear com a minha vida. E eu comecei a falar com o Senhor. E eu só vindo a minha mão, amados, vocês não têm noção como é que estava a minha mão. Parecia, já botou a mão no fogo? Alguém aqui já botou a mão no fogo? Eu acredito que não. Parecia que a minha mão estava dentro da fogueira. Era um fogo, que eu falei, meu Deus, e a hora passando, e eu fazendo aquilo que estavam mandando eu fazer, e as meninas desesperadas. Aí veio uma enfermeira e falou, pastora, eu acho que atingiu a 2ª camada da sua pele. A senhora vai ficar com muitas bolhas na mão. Aí eu falei, minha linda, eu não aceito essa palavra não. A minha mão eu uso ela para o meu trabalho. Eu não aceito. Aí eu cheguei e falei, Senhor, eu te apresento a minha mão. Mostrei para minha pastora Márcia ficou nervosa também. Mas vai, Marisa, você não vai ficar com nada na mão. E eu ali apresentei para o Senhor, Senhor, estou na tua casa. Eu vim semear com a minha vida. Senhor, recebe a minha mão, não deixa que fique marca nenhuma. Amados, para a honra e glória do Senhor, não passou meia hora, a minha mão estava totalmente limpa, não tinha bolha, aquele fogo passou da minha mão, e as meninas olhando, pastor, isso é milagre, amados, eu não tenho marca, você pode ver minha mão aqui, ó, não tenho marca, eu não conseguia fechar minha mão começou a enrugar. Milagres é para quem crê. E eu creia que o Senhor, eu estava ali ofertando a minha vida para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não aceito. A minha mão é minha mão de trabalho. Como é que eu vou trabalhar? E naquele momento eu comecei a pensar como é que ia ser meu outro dia, como é que eu ia trabalhar, como é que eu ia fazer as coisas em casa. Mas, amados, creio no Senhor. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Aquilo que o Senhor fez na vida dessa mulher, que sarou ela, curou ela de uma hemorragia, é o Deus que está aqui nesse lugar, amém? Amém? Quantos creem? Aleluia. Quantos creem? Aleluia, 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 aleluia. Amado, a pastora deu testemunho e lançou a palavra. Esse é versículo 47, eu vou chamar vocês aqui, versículo 47 e 48. Jesus depois chama ela no versículo 48 de filha. Duas coisas que não pode faltar no filho ou na filha. Presta atenção no texto: oração e